As demônias Branca e Josefina brindam vinho enquanto comem alguns quitutes. Elas estão super felizes por Constança estar na cadeia e esperam que ela apodreça lá por muitos anos. Josefina diz a Branca que muito em breve verão Constança e Regina do outro lado do pátio da prisão. Branca diz que vai desfrutar muito quando ver essa dupla de estúpidas ali. Josefina e Branca planejam fugir do manicômio. Josefina fala que está quase ficando sem grana e não sabe como vão sobreviver sem dinheiro depois que fugirem dali, já que seu dinheiro atual tem usado para pagar o corrupto do Leandro. Branca pede que Josefina não se preocupe, pois pegará o dinheiro que roubou do marido dela. Branca diz que tem muitos dólares, pesos, euros em um lugar bem escondido. Josefina fica surpresa e se interessa. Josefina chama Branca de amiga e brinda com ela. Branca diz que essa era uma carta que tinha guardada por debaixo da manga. Josefina diz a Branca que ela é muito habilidosa e a admira muito. Elas brindam de novo. Josefina pergunta onde está a chave do cofre. Branca diz que no lugar mais seguro do mundo, na igreja, à mercê da Virgem dos Remédios. Branca se lembra de quando foi à igreja e escondeu a chave do seu cofre, a pendurando sobre a santinha. Branca diz a Josefina que na igreja ninguém encontrará essa chave. Josefina fica surpreendida, pois Branca é idêntica a ela. Em pensamento, Josefina diz: "Ai, Branquinha, Branquinha, vou poder me aproveitar muito de você depois que sairmos deste lugar." No dia seguinte, Renata acorda, depois do pior dia da sua vida. Ela vê que Regina dormiu no seu quarto, no sofá. Renata acorda Regina e pergunta se Jerônimo apareceu. Regina diz que acha que não, pois pediu para avisarem a ela. Renata continua triste. Regina diz que não quis deixá-la só, pois sabe o quanto ela está sofrendo pelo sumiço de Jerônimo, mas pede que ela não perca a fé, pois logo ele deve aparecer. Roberta liga para Augusto e diz que está voltando para o México. Roberta avisa Augusto que Renata está grávida de Jerônimo. Augusto fica chocado. Matilde diz aos amigos que já acendeu uma vela à Virgenzinha para iluminá-los e conseguirem encontrar o patrão. Carlos acredita que Jerônimo não fugiu com Marina, pois ele ama Renata apesar de tudo. Matilde também acha isso. Priscila dá bom dia a todos e chega até Carlos. Ela o acaricia. E Matilde se incomoda. Regina conta para Renata da prisão de Constança e diz que Gonçalo teve que voltar para a capital. Renata diz que ele fez muito bem. Regina diz que vão sair vitoriosas de tudo isso. Renata diz que vai procurar Jerônimo sozinha pelas suas próprias forças. Adriana e Matias chegam e perguntam como ela acordou. Ela está mal. Hermínia diz a Renata que tem um homem lá fora querendo falar com ela. Renata vai até lá e vê Saul bêbado. Matias, Adriana e Regina chegam ali. Saul diz a Renata que eles compartilham da mesma dor. Saul diz a Renata que iria se casar com Marina, apesar dela estar grávida de Jerônimo. Mas os imbecis da Marina e do Jerônimo fugiram juntos num voo para a capital. Renata fica chocada com tudo isso. Renata diz que isso não pode ser. Ela diz a Saul que ele está mentindo. Ele diz que essa é a verdade, mesmo ela não acreditando. Ele diz que isso também lhe dói. Saul diz que chamou Jerônimo para conversarem, mas Marina chegou no mesmo local. Saul cria toda uma história inventada e até se lembra de quando supostamente falou com Jerônimo. Saul disse a Jerônimo que Marina não sabia que estava falando com ele e pediu descrição. Saul deu para Jerônimo o endereço do lugar onde estaria com Marina na capital. Jerônimo disse que não conseguiria viver em paz sem notícias de seus filhos. Saul disse que tinha cometido erros no passado, mas que estava os corrigindo. Jerônimo agradece a Saul. Marina apareceu por ali, irritada por Saul ter convidado Jerônimo para conversarem. Jerônimo tentou falar com Marina, mas ela disse que ela e Renata não davam certo no mesmo lugar. Marina se sentiu muito mal por Saul ter levado Jerônimo até ali. Marina disse a Jerônimo que iria apagá-lo da sua vida para sempre e que ele não iria saber nada dela e nem dos seus filhos. Saul conta tudo para Renata, Regina, Adriana e Matias. Ele diz que Jerônimo disse naquele dia que iria se casar com Renata e Marina pediu para Jerônimo se esquecer dela e dos filhos. Ele diz que Marina e ele não mantiveram o mesmo plano.
e ela o mandou para o inferno, sem se importar com nada. Saul diz que quando chegaram ao aeroporto, levou uma grande surpresa. Jerônimo estava no aeroporto e disse que não iria viver atormentado toda a sua vida por não ter conhecido seus filhos. Jerônimo disse a Marina que iria com ela, mas que jamais a amaria como ama Renata. Marina disse a Jerônimo que se ele fosse com ela, não poderia voltar com Renata jamais. Marina e Jerônimo decidiram ir juntos para a capital e Saul se irritou. Então, gente, vou explicar para vocês. Tudo isso aqui não passa de ilusão da cabeça do Saul. A Marina e o Jerônimo jamais fugiram juntos. Isso é apenas uma história criada pela mente perversa do Saul para confundir a todos nós. Saul diz a Renata que jamais imaginou que Jerônimo o faria isso. Renata diz que não acredita em Saul, porque Jerônimo jamais iria embora assim. Regina diz que Renata tem razão, porque Jerônimo é um homem que mostra a cara. Saul não se importa deles não acreditarem nele, pois já disse tudo o que sabia, já que sabe como dói a traição. Matias expulsa Saul da fazenda. O bêbado se retira. Renata chora. Regina também. Renata reza para Deus não lhe fazer isso. Adriana pede que ela não fique assim, pois Saul veio ali bêbado e nem sequer sabe o que está dizendo. Matias diz a Renata que não concorda com Saul, mas tem coisas que se ligam, porque Jerônimo não voltou depois de conversar com Saul, e há uma maneira de provar se Jerônimo viajou. Ele diz que vai pedir a Carlos para acompanhá-lo a Tijuana, para verem a lista dos passageiros do voo que saiu ontem à noite. Matilde está trancada no seu quarto. Karina vai até a amiga que está aflita. Karina pergunta se ela está triste por Jerônimo ou Carlos. Matilde diz que não sai mais com Carlos. Matilde revela para Karina que viu Carlos e Priscila se beijando. Karina fica passada, sem acreditar. Matilde diz que viu com seus próprios olhos. Matilde chora e diz que Carlos se importa muito com Priscila e já não sabe do que ele é capaz. Ela diz que prefere virar tiazona ou solteirona do que voltar com ele e Priscila estar se metendo entre eles. Honório entrega para o delegado o DVD com as imagens das câmeras de segurança da sua casa, onde mostra Corina com a bebê Amparo nos braços, levando até a casa de Constança e saindo da casa depois. O delegado pergunta por que Constança estava com a bebê em poder. O advogado diz que Corina deixou a bebê aos cuidados de Constança. O delegado vê o vídeo, onde mostra Corina tocando a campainha da casa de Constança e chegando com a bebê Amparo. Inês diz às mulheres que por culpa de Corina, o centro de Regina foi interditado e Constança foi para a cadeia. Ela pede paciência, compreensão e apoio das mulheres. As mulheres dispõem a procurar por Corina. As mulheres querem fazer justiça e entregar Corina para as autoridades pelo que ela fez. Inês fica emocionada. Gonçalo chega à delegacia. Honório apresenta o advogado para Gonçalo. Gonçalo agradece por ele se encarregar do caso. Gonçalo diz ao advogado e Honório que não entende o motivo de Corina ter roubado uma criança para ficar com ela e depois levá-la ao centro e à casa de Constança. Gonçalo suspeita que isso seja vingança de alguém. Honório pensa. Gonçalo diz que tem quase certeza de que foi vingança de pessoas que queriam prejudicar sua irmã, Constança e Regina. Julieta sai do seu apartamento e vê Roberta entrando no dela com Germano e se beijando. Julieta fica cada vez mais impressionada. Roberta decide matar a saudade de Germano. Germano diz a Roberta que durante a ausência dela, ficou pensando nela o tempo todo. Na realidade, Germano ficou cercando Beth, a importunando e a assediando. Germano convida Roberta para passarem todo o final de semana juntos. Ele pede que ela deixe de mencionar sua mulher Gema, pois não dirá ao pai dela que ela ficou com o cheque de um dos clientes da empresa. Roberta fica preocupada ao ver que foi descoberta por ele. Gonçalo visita Constança e pergunta se ela tem algum inimigo ou inimiga. Constança diz que não, e só vem na sua mente Josefina e Branca, mas elas estão presas. Gonçalo diz que a pessoa que fez isso foi alguém que queria fazer mal a ela e a Regina. Constança diz que é alguém que as conhece muito bem, já que colocaram na bebê até o nome da sua mãe, Amparo.
Gonçalo diz a Constança que armaram uma cilada para ela. Constança se atormenta e se arrepende de ter ignorado os conselhos dele e de Inês, de Regina e de Honório. Antônio está na Fazenda Bonita, conversando com Regina. Antônio diz que Jerônimo foi na casa paroquial conversar com Marina e ela o colocou contra a parede, dizendo que ele não poderia ter a mulher e a mãe dos filhos no mesmo lugar. Regina pergunta se Antônio acredita que Jerônimo escolheu Marina. Renata chega ali, escutando tudo. Antônio decide dizer isso mesmo, assim. Saul fala para Augusto todo o teatrinho que fez para Renata e diz que ela não queria acreditar no que estava escutando, mas tem certeza de que deu certo. Augusto agradece pelo bom trabalho de Saul e o paga. Aníbal escuta a conversa atrás da porta. Augusto diz que só falta esperarem as peças do quebra-cabeça se juntarem. Aníbal confirma que Augusto teve algo a ver com o desaparecimento de Jerônimo. Matilde trabalha na cozinha. Priscila vê até ela e agradece por ela ter se afastado. Priscila diz a Matilde que ela não pode competir com ela. Priscila diz que elas têm grandes diferenças. Priscila diz a Matilde que ela pôs os pés na terra e deixou o caminho livre para ela. Priscila diz a Matilde que Charlie precisa de uma mulher como ela e não uma pouca coisa como Matilde. Matilde chora e diz: "Te odeio, Priscila. Eu te odeio ainda mais, porque tudo que você disse é verdade. Eu jamais poderei competir com você." Carlos e Matias retornam à casa. Eles dizem a Renata que não encontraram Jerônimo, mas encontraram a caminhonete dele no estacionamento do aeroporto da cidade. Matias diz que conseguiram a lista de passageiros e confirmaram que Jerônimo tomou o mesmo avião que Marina, e eles foram juntos para a capital. Renata treme e sofre um pré-infarto. Regina, Adriana e todos ficam angustiados e preocupados. Karina pergunta a Matilde o que aconteceu. Renata não acorda e todos se desesperam. Adriana pede álcool para acordar Renata porque ela desmaiou. Antônio descobre que Renata está grávida. Regina diz que esse era o presente de casamento que Renata iria dar para o Jerônimo. Augusto se atormenta por Renata estar grávida de Jerônimo. Ele diz: "Eu não contava com isso. Como Renata pôde engravidar? Ai, esse moleque não estava nos meus planos. Eu não quero que ela tenha nada do Linhares e muito menos um filho." Renata reage em sua cama. Regina pede que Renata passe por um médico. Antônio diz a Renata que vai ligar para um médico vê-la. Antônio suspeita que o desmaio de Renata seja por causa de um problema cardíaco. Renata diz que quando sofreu o acidente de carro, seu coração não estava bem, só que não fez o eletrocardiograma na época por teimosia. Regina estranha tudo e decide ligar para o doutor para Renata se consultar direito desta vez. Adriana abraça a amiga e chora. Renata diz: "Ele me deixou. O Jerônimo me deixou." Matias as olha triste. Germano pergunta a Roberta como foi o casamento da irmã dela. Roberta diz que não houve casamento e Jerônimo preferiu outra. Germano diz a Roberta que ela parece adorar tudo de mal que acontece com a própria irmã. Ele também nota que para Roberta a família não é muito importante. Inês fala com uma mulher do centro chamada Flor. Inês pede ajuda de Flor para declarar para ajudá-las, já que ela viu Corina e a conhece. Flor aceita fazer o que Inês pede e decide ir com ela. O advogado entrega para Gonçalo uma foto de Corina que pegaram do vídeo das câmeras de segurança que Honório entregou. Honório pede para o advogado contratar toda a gente necessária para fazerem várias cópias daquela fotografia e espalhar por toda a cidade para encontrarem essa mulher.